Dr. Gabriel Mendes ajustou os óculos sobre o nariz e observou a jovem sentada à sua frente. Sofia Costa, 23 anos, artista plástica, cabelos castanhos desalinhados e olhos que pareciam carregar o peso de 1000 pesadelos. Suas mãos, manchadas de tinta e carvão, tremiam ligeiramente enquanto ela segurava um bloco de desenhos contra o peito, como se fosse um escudo contra o mundo. O consultório, com suas paredes revestidas de madeira escura e estantes repletas de volumes sobre psiquiatria, normalmente transmitia uma sensação de segurança e ordem. Mas hoje, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, carregado de uma tensão que Gabriel não conseguia identificar. Sofia, ele disse com voz suave, você pode me contar sobre os sonhos novamente? Sei que é difícil, mas preciso entender o que está acontecendo com você. Ela levantou os olhos, e Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquele olhar, uma profundidade que não deveria existir em alguém tão jovem. Era como se ela tivesse visto coisas que estavam além da compreensão humana. Não são apenas sonhos, doutor, ela sussurrou, sua voz rouca como se tivesse gritado por horas. São visitas. Alguém vem até mim quando durmo, e às vezes quando estou acordada também. Ele me mostra lugares que não deveriam existir. Ela abriu o bloco de desenhos e virou-o para Gabriel. O que ele viu o fez engolir em seco. Não eram rabiscos de uma mente perturbada, mas sim obras de arte detalhadas e perturbadoras. Paisagens alienígenas com geometrias impossíveis, criaturas que pareciam ser feitas de sombra e luz, e no centro de tudo, uma figura humanoide com múltiplos olhos e tentáculos emergindo de sua cabeça. Quem é ele, Sofia? Essa figura que você desenha? Gabriel perguntou, tentando manter a voz firme. Ela fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Ele não tem nome, ou talvez tenha muitos. Ele me chama de filha do vazio e diz que sou especial, que posso ver o que outros não podem. Ele sussurra coisas para mim, coisas sobre o universo, sobre como tudo que conhecemos é apenas uma ilusão. Gabriel fez anotações em seu caderno, mas suas mãos também tremiam ligeiramente. Havia algo na descrição de Sofia que ecoava com casos que ele havia lido em textos antigos, casos que a psiquiatria moderna preferia ignorar. Nos dias seguintes, Gabriel começou a notar um padrão perturbador. Outros pacientes, pessoas que nunca haviam se encontrado, começaram a relatar sonhos e visões similares. Marcos, um engenheiro de 40 anos, falava de sussurros no vento que o chamavam para lugares escuros. Carla, uma professora aposentada, desenhava símbolos estranhos em suas sessões, símbolos que eram idênticos aos que Sofia havia criado. Era como se uma epidemia de loucura estivesse se espalhando pela cidade, mas uma loucura com um propósito, uma direção. Gabriel decidiu investigar. Ele passou horas na biblioteca da universidade, vasculhando textos antigos sobre psiquiatria e ocultismo. Foi lá que encontrou o diário do Dr. Augusto Ferreira, um psiquiatra que havia trabalhado no antigo sanatório São Bento nos anos 1890. As páginas amareladas e frágeis continham relatos que fizeram o sangue de Gabriel gelar. Os pacientes falam de uma voz que vem do subsolo, escrevia Ferreira. Eles desenham símbolos que não pertencem a nenhuma cultura conhecida e falam de um mal ancestral que dorme sob nossos pés. Temo que não seja loucura, mas sim uma verdade terrível que nossas mentes não conseguem processar. O sanatório São Bento havia sido abandonado décadas atrás, após uma série de mortes inexplicáveis e desaparecimentos. Agora, estava em ruínas nos arredores da cidade, um monumento esquecido ao sofrimento humano. Gabriel sabia que precisava ir lá, mas algo dentro dele gritava para que não o fizesse. Era como se uma parte primitiva de seu cérebro reconhecesse o perigo, mesmo que sua mente racional não conseguisse compreendê-lo. Mas a curiosidade científica e a necessidade de ajudar seus pacientes eram mais fortes que o medo. Ele marcou uma visita ao sanatório para o fim de semana, sem saber que estava dando o primeiro passo em direção a uma verdade que mudaria sua percepção da realidade para sempre. O sanatório São Bento se erguia contra o céu cinzento como uma ferida aberta na paisagem. Gabriel estacionou seu carro na estrada de terra que levava ao prédio e caminhou lentamente em direção à entrada principal. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, e a vegetação havia tomado conta das paredes, criando um aspecto ainda mais sinistro. O vento soprava entre as árvores,
produzindo um som que parecia quase como sussurros, como se o próprio lugar estivesse tentando se comunicar com ele. Ele não estava sozinho. Elias Pereira, um historiador local que havia entrado em contato com Gabriel após ouvir sobre seus casos, o aguardava na entrada. Elias era um homem de meia idade, magro e pálido, com olhos que pareciam ter visto coisas demais. Seus cabelos grisalhos estavam desalinhados, e ele vestia um casaco surrado que havia conhecido dias melhores. Doutor Mendes, ele disse, estendendo uma mão trêmula. Obrigado por aceitar meu convite. Sei que deve parecer loucura, mas acredito que você precisa ver o que está aqui dentro. Eles entraram no sanatório através de uma porta lateral que Elias havia forçado anos atrás. O interior era um labirinto de corredores escuros e salas abandonadas. O cheiro de mofo e decomposição pairava no ar, misturado com algo mais sutil, algo que Gabriel não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago se revirar. Elias o guiou através dos corredores, sua lanterna cortando a escuridão como uma espada. Este lugar, ele disse, sua voz ecoando nas paredes vazias, foi construído sobre algo muito mais antigo. Os fundadores da cidade sabiam disso, mas escolheram ignorar os avisos dos povos indígenas locais. Eles chegaram ao que havia sido o porão do sanatório. As paredes de pedra eram cobertas por símbolos gravados, símbolos que Gabriel reconheceu imediatamente dos desenhos de Sofia. Eram complexos e hipnóticos, parecendo se mover na luz vacilante da lanterna. No centro da sala, havia um buraco no chão, como se alguém tivesse tentado cavar em direção ao centro da terra. Os pacientes faziam isso, Elias explicou. Eles cavavam com as unhas, com pedras, com qualquer coisa que pudessem encontrar. Diziam que a voz vinha de baixo, que precisavam chegar até ela. Gabriel se ajoelhou ao lado do buraco e sentiu uma corrente de ar frio subindo das profundezas. Havia algo mais naquele ar, uma presença que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Elias, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro, o que exatamente você sabe sobre isso? O historiador se sentou em uma pedra próxima e suspirou profundamente. Minha família vive nesta região há gerações. Meu bisavô era um dos poucos que ainda se lembrava das histórias antigas, das lendas que os índios contavam sobre o devorador de sonhos que dormia sob a terra. Segundo essas lendas, Elias continuou, existe uma entidade ancestral, algo que existia antes da humanidade, antes da própria Terra tomar sua forma atual. Ela não é maligna no sentido que entendemos, mas sim indiferente. Para ela, nossas mentes são como instrumentos musicais, e ela toca melodias que nossa sanidade não consegue suportar. O sanatório foi construído aqui porque os fundadores pensaram que poderiam usar a ciência para controlar ou estudar os efeitos da entidade. Eles estavam errados. Gabriel sentiu uma onda de tontura e se apoiou na parede. Os símbolos pareciam pulsar com uma luz própria, e ele podia jurar que ouvia sussurros vindos do buraco. Por que você me trouxe aqui, Elias? O que você quer de mim? O historiador o olhou com uma expressão que misturava pena e determinação. Porque você é como eu, doutor. Você pode sentir a verdade, mesmo quando ela desafia tudo que você acredita. E porque a entidade está despertando. Os casos que você está vendo são apenas o começo. Sofia e os outros são os primeiros, mas não serão os últimos. Eles passaram horas explorando o sanatório, encontrando mais símbolos, mais evidências de rituais estranhos e tentativas desesperadas de comunicação com algo incompreensível. Gabriel documentou tudo, mas sabia que nenhuma câmera ou gravador poderia capturar a verdadeira essência do horror que permeava aquele lugar. Quando finalmente saíram, o sol estava se pondo, e Gabriel se sentiu como se tivesse envelhecido anos em apenas algumas horas. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre, que não havia mais volta. A verdade havia sido revelada, e agora ele precisava decidir o que fazer com ela. Nas semanas seguintes, Gabriel se viu dividido entre dois mundos. Durante o dia, ele mantinha sua rotina profissional, atendendo pacientes e participando de reuniões médicas. Mas à noite, ele mergulhava em pesquisas obsessivas sobre a entidade e sua influência. Seus sonos se tornaram irregulares, povoados por visões que ecoavam as descrições de Sofia. Ele via paisagens impossíveis, ouvia sussurros em línguas que não existiam, e sentia uma presença constante observando cada movimento seu. Sofia piorava a cada dia.
Suas visões se tornaram mais intensas e frequentes, e ela começou a falar em línguas estranhas durante as sessões. Seus desenhos evoluíram de simples esboços para obras de arte complexas e perturbadoras que pareciam ter vida própria. Gabriel tentou medicá-la, mas nenhum antipsicótico ou sedativo parecia ter efeito. Era como se a entidade a protegesse de qualquer interferência externa. Ela está me preparando, Sofia disse durante uma sessão, seus olhos brilhando com uma luz que não era totalmente humana. Ela quer que eu seja seu portal, sua voz neste mundo. E eu quero isso também, doutor. É lindo lá embaixo, no vazio. É onde pertencemos. Outros pacientes começaram a aparecer, todos com sintomas similares. A cidade inteira parecia estar sob a influência da entidade, mas apenas algumas pessoas eram sensíveis o suficiente para percebê-la diretamente. Gabriel percebeu que ele próprio estava se tornando uma dessas pessoas. Ele começou a ver símbolos nas paredes de seu consultório, a ouvir sussurros no vento, a sentir uma presença constante em sua mente. A linha entre médico e paciente estava se desfazendo, e ele não sabia mais se estava estudando a loucura ou sendo consumido por ela. Elias se tornou seu único confidente, a única pessoa que compreendia o que estava acontecendo. Eles se encontravam regularmente no sanatório, tentando decifrar os símbolos e compreender a natureza da entidade. Ela não quer nos destruir, Elias explicou durante uma de suas visitas. Ela quer nos elevar, nos transformar em algo maior. Mas o preço é nossa humanidade, nossa individualidade. Nós nos tornamos parte de algo vasto e incompreensível, perdendo tudo que nos torna únicos. Gabriel lutava contra essa ideia, mas sentia sua resistência se enfraquecendo a cada dia. A entidade não era violenta ou agressiva, ela era sedutora, oferecendo conhecimento e compreensão além da capacidade humana. Ela sussurrava promessas de verdades cósmicas, de uma existência livre das limitações da carne e da mente mortal. E Gabriel, apesar de todo o seu treinamento científico, se sentia atraído por essas promessas. O clímax chegou em uma noite tempestuosa. Sofia havia desaparecido de sua casa, e Gabriel sabia instintivamente onde encontrá-la. Ele e Elias correram para o sanatório, onde encontraram Sofia no porão, de pé ao lado do buraco no chão. Ela não estava mais totalmente humana. Sua pele havia adquirido uma palidez translúcida, e seus olhos brilhavam com uma luz etérea. Tentáculos finos e translúcidos emergiam de suas têmporas, movendo-se com uma graça hipnótica. Doutor, ela disse, sua voz ecoando como se viesse de uma grande distância, você veio para se juntar a nós? Gabriel tentou se aproximar, mas uma força invisível o impediu. Sofia estava se transformando, tornando-se um conduto para a entidade. O ar ao redor dela vibrava com energia, e os símbolos nas paredes pulsavam com uma luz crescente. Ela está quase pronta, Elias sussurrou, e Gabriel percebeu que havia algo diferente na voz do historiador. Ele se virou e viu que Elias também estava mudando, seus olhos adquirindo a mesma luz etérea de Sofia. Você pode lutar contra isso, doutor, mas não pode vencê-la. A entidade é inevitável. Ela é a verdade por trás de toda ilusão. Gabriel se viu diante de uma escolha impossível. Ele podia tentar salvar Sofia, sabendo que provavelmente falharia e se perderia no processo, ou podia aceitar a verdade que Elias oferecia e se juntar voluntariamente à transformação. Mas havia uma terceira opção, uma que nem Elias nem a entidade haviam considerado. Gabriel podia aceitar a existência da entidade sem se render a ela, podia encontrar uma forma de coexistir com o horror cósmico sem perder completamente sua humanidade. Era uma escolha perigosa, que exigiria um equilíbrio delicado entre a sanidade e a loucura, entre a ignorância e o conhecimento terrível. Mas era a única escolha que lhe permitiria continuar sendo Gabriel Mendes, mesmo que uma versão transformada de si mesmo. Gabriel fez sua escolha. Ele não fugiu, nem se rendeu completamente. Em vez disso, ele se aproximou de Sofia e estendeu a mão, não para salvá-la, mas para compreendê-la. No momento em que seus dedos tocaram os dela, uma onda de conhecimento cósmico inundou sua mente. Ele viu o universo como realmente era, vasto, indiferente e povoado por entidades que existiam além da compreensão humana. Viu a Terra como um grão de areia em uma praia infinita, e a humanidade como uma nota discordante em uma sinfonia cósmica. Mas Gabriel não se perdeu nessa visão.
Ele a abraçou, permitindo que ela se tornasse parte dele sem deixar que ela o consumisse completamente. Ele se tornou um observador, alguém que podia ver a verdade sem ser destruído por ela. Sofia sorriu para ele, uma expressão que misturava tristeza e alívio. Você entende, ela sussurrou antes de se dissolver em luz e sombra, tornando-se uma com a entidade que a havia chamado. Elias o observou com uma mistura de admiração e pena. Você escolheu o caminho mais difícil, doutor. Viver com o conhecimento sem a proteção da loucura ou da ignorância. Espero que você seja forte o suficiente para suportar isso. Gabriel assentiu, sentindo o peso da verdade se estabelecer em sua mente como uma pedra. No fundo de um lago. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo, mas também sabia que havia encontrado uma forma de manter sua essência humana intacta. Meses se passaram. Gabriel retornou ao seu consultório, mas sua prática havia mudado. Ele ainda atendia pacientes, mas agora podia ver além dos sintomas superficiais. Ele podia identificar aqueles que estavam sendo tocados pela entidade e ajudá-los a encontrar seu próprio equilíbrio entre a sanidade e o conhecimento cósmico. Alguns escolhiam a ignorância, e ele os ajudava a esquecer. Outros escolhiam a transformação, e ele os guiava gentilmente em direção ao vazio. E alguns poucos, como ele, escolhiam o caminho do observador. A cidade continuou sua vida normal, alheia à verdade que se escondia sob sua superfície. A entidade permaneceu adormecida, satisfeita com os poucos que havia escolhido para serem seus arautos e observadores. Gabriel se tornou uma ponte entre os dois mundos, protegendo a humanidade da verdade que ela não estava pronta para enfrentar, mas também garantindo que aqueles que estavam prontos pudessem encontrar seu caminho. A última cena mostra Gabriel em seu consultório, atendendo um novo paciente. É um jovem artista, com olhos que carregam o mesmo peso que Sofia uma vez carregou. Gabriel sorri gentilmente e abre seu caderno de anotações. Conte-me sobre seus sonhos, ele diz, sua voz carregando uma compreensão que vai além da psiquiatria convencional. Há algo diferente em seus olhos agora, uma profundidade que não existia antes, um brilho que sugere conhecimento de verdades cósmicas. Ele se tornou um guardião do limiar entre a sanidade e o vazio, ajudando outros a navegar pelas águas perigosas da revelação cósmica. O terror da história não reside na destruição ou na morte, mas na aceitação de uma verdade que muda fundamentalmente a percepção da realidade. Gabriel encontrou uma forma de viver com o horror cósmico, mas o preço foi a perda da inocência e a responsabilidade de carregar um conhecimento que poucos podem suportar. Ele se tornou um sussurro do vazio, ecoando através das mentes daqueles que estão prontos para ouvir, guiando-os em direção a uma compreensão que é ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante.